Pois é, faltam poucos dias aí, apenas 3 dias para essa decisão tão importante na história democrática brasileira. E Pedro, o Instituto Datafolha divulgou a nova pesquisa eleitoral à presidência nesta quinta-feira. Confirma aí projeções de vitória do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência da República. Agora, Pedro, uma pesquisa muito maior e expressiva do que a divulgada pelo Instituto IPEC ontem. O que podemos mostrar aí desses novos dados do Datafolha, Pedro? Pois é, Elias, para destacar para o nosso espectador e explicar essa situação, quando você diz maior, mais expressiva, estamos falando de uma pesquisa que ouviu mais de 4.500 pessoas. Geralmente as pesquisas ouvem em torno de 2.000 pessoas, 2.000 eleitores. Essa ouviu um pouco mais que o dobro. Então traz um espectro, qualitativo e quantitativo, especialmente, bastante relevante. Olha, o resultado da pesquisa coloca Lula do PT 5 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro. Lula com 49% dos votos ou das intenções de voto e Bolsonaro com 44%. Indecisos, 5%, brancos ou nulos com 5%. Esse é o resultado da pesquisa Datafolha divulgada agora há pouco. Trazendo os dados também dos votos válidos, Então, desconsiderando a abstenção, desconsiderando aqueles votos nulos, os brancos, a gente tem um cenário que é o seguinte, Elias, 53% para Lula contra Bolsonaro com 47%, ou seja, Lula está sempre ali cerca de 5% à frente do atual presidente, conforme a pesquisa, o que indica um cenário de estabilidade, Elias, um cenário muito estável e muito próximo do que foi divulgado por outros levantamentos, como foi o caso do IPEC, como foi o caso da pesquisa da Quest, que nós trouxemos também essa semana para o nosso telespectador, ou seja, há um cenário de estabilidade nesse momento aqui no país. Esse já é o 4º levantamento feito pelo Instituto Datafolha desde o dia 2 de outubro, ou seja, desde que a gente teve o anúncio, a contagem dos votos e o anúncio de que teríamos um segundo turno. O que é que essa pesquisa pode indicar para a gente, Elias? A análise que eu tenho feito e também ouvido de especialistas, de analistas políticos, é a seguinte: o voto está cristalizado, ou seja, os eleitores estão com um voto um pouco mais definido e é muito difícil a gente pensar algo que possa mudar a cabeça do eleitor a partir de agora. É lógico, temos alguns dias até a eleição, até o dia da votação, e também temos um debate importante amanhã, por exemplo, no caso da TV Globo, que pode definir os rumos dessa eleição. Mas aí vale a gente pensar, e faço essa pergunta para o nosso telespectador fazer a reflexão junto comigo aqui, Elias. O que é que pode mudar o voto do eleitor a partir de agora? Olha, Elias, nós acabamos de trazer aqui na TV Diversa o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, que esteve envolvido na campanha de Bolsonaro, que literalmente atirou com um fuzil contra agentes da PF, atirou granadas contra agentes da PF. Nós tivemos nessa semana conversas sobre salário mínimo, sobre a questão do aumento da inflação. Tivemos no campo da religião, por exemplo, do lado bolsonarista, apoiadores do presidente que protagonizaram ali um verdadeiro vexame em Aparecida, em São Paulo. Do outro lado, o ex-presidente Lula, as principais críticas e acusações contra ele são dos escândalos de corrupção envolvendo o governo petista na gestão dele, de Dilma Rousseff. Então o eleitor sabe muito bem os pontos fracos de Jair Bolsonaro, sabe os pontos fracos de Lula. O que é que pode acontecer mais para mudar a cabeça do eleitor? Olha, pouca coisa eu imagino que possa fazer o eleitor mudar de ideia a partir de agora, Elias. Nós tivemos um caso muito sério do ex-deputado Roberto Jefferson, temos os escândalos de corrupção no governo petista, que são sérios também, são apontados do outro lado por Jair Bolsonaro. O eleitor já sabe disso. As pesquisas divulgadas que a gente tem trazido aqui foram feitas depois dessas análises, depois desses acontecimentos, Elias? Então, a partir de agora, o que a gente vê é as campanhas correndo contra o tempo. Do lado de Lula, tentando manter essa vantagem, e do lado de Bolsonaro, tentando encontrar algo que possa reverter. Mas o que dizem os especialistas é que esse voto está de fato cristalizado. Isso quer dizer que algum lado já venceu a eleição? De forma alguma, viu, Elias? Pelo contrário. Vou ressaltar o caso de 2014, quando a disputa foi entre a Aécio do PSDB
e Dilma do PT. A diferença no segundo turno de votos válidos foi de 3%, apenas 3%, que elegeu aí, então, a ex-presidente Dilma Rousseff do PT. O que a gente pode fazer uma perspectiva a partir de agora, Elias? O voto está cristalizado, é difícil de mudar e seja quem for o vencedor das eleições no segundo turno, pelo menos é o que avaliam os especialistas, essa margem de diferença deve ser bem apertada, viu, Elias? Pois é, Pedro, um país muito dividido. O que eu acho interessante também, você bem disse agora sobre votos cristalizados, realmente acho difícil o eleitor que vota em Bolsonaro votar no Lula, quem vota em Lula votar em Bolsonaro. Acho que nessa altura do campeonato, após longos dias de campanha também, é difícil que hajam ainda vários indecisos que possam realmente aí pesar na balança. E é curioso notar também, Pedro, que o número de nulos e brancos continua também na mesma perspectiva. É impressionante. Realmente é uma pesquisa que mostra uma estabilidade em todos os aspectos. Vamos aguardar agora para ver realmente aí como é que vai ser a campanha nos próximos dias, até o resultado, claro, no domingo à noite. E o Datafolha entrevistou 4.580 pessoas em 252 municípios entre os dias 25 e 27 de outubro. Lembrando que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Agradeço ao Pedro Bonenberg. E se você quiser também aí acessar o Tribunal Superior Eleitoral para poder saber mais sobre essa pesquisa, ela está registrada com o número 04208/2022.